Olá, minha galera irada, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo, e vamos aqui dar algumas dicas de filmes para vocês. E hoje, filmes para estudar o quê? Os Estados Unidos. Sim, a gente entender um pouquinho sobre alguns assuntos aí e pensar e ter uma visão um pouquinho diferente. Primeiro vamos falar um pouquinho da Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, que foi um conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E esse conflito também foi um dos fatores para a abolição da escravidão. E é por isso que nós temos muitos filmes, e a gente vai indicar aqui alguns filmes para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você dê aquele joinha para ajudar o nosso canal a crescer e também se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho. Também peço, se você conhece algum filme, botar aqui nos comentários para que outras pessoas que assistirem esse filme possam ver aí alguma dica interessante, né, de algum tema que você sugere aí para as pessoas pensarem sobre essa visão. Bom, o primeiro filme que a gente vai retratar é bem famoso, é o filme que fala, né, o nome dele é Lincoln, né, que fala um pouquinho desse presidente Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão, que foi uma guerra de 1861 a 1865. Você sabe, o norte dos Estados Unidos, nesse momento, ele era muito voltado para as fábricas, as manufaturas. E o sul dos Estados Unidos ele estava muito ligado ao fornecimento de matéria-prima. Tinha ali muitos escravos nessa região trabalhando no sul dos Estados Unidos. O norte, mais manufaturas, né? Ali a região de Nova York, o nordeste dos Estados Unidos, que até hoje é uma grande área industrial que tem muito a ver com isso. O norte recebendo mais investimentos, o sul vai ficar um pouco descontente e aí vai começar uma guerra da secessão, dessa separação entre o norte e o sul. Então Lincoln era o presidente e ele vai abolir a escravidão. Ele deu declarações polêmicas, né, que se fosse possível não abolir a escravatura para vencer a guerra, ele teria feito isso. Ele não era a favor da abolição, mas foi ele que fez a abolição. E aí você pensar um pouquinho e assistir esse filme vai ser bem interessante. Lembrando para você que a história ela é contada, né, narrada por uma visão. Então a gente vai dar aqui outras visões, as visões de quem, por exemplo, foi escravo. Então é importante você também ver outros filmes interessantes. O Nascimento de uma Nação, Deuses e Generais, Tempo de Glória e também O Estado de Liberdade. São filmes que vão mostrar a Guerra da Secessão e vão fazer você pensar. E aí tem uma outra polêmica, que é a construção do muro entre os Estados Unidos e o México, né? O Trump, aí, o presidente dos Estados Unidos, fez várias declarações para construir esse muro, separando ali para conter esse fluxo migratório. E aí você vai pensar agora, é um filme mais antigo, é um filme que mostra ali a guerra entre os Estados Unidos e o México, né? Pela região ali sul, o Texas. Se você pensar, grande parte, né? Só para você pensar, grande parte dos Estados Unidos foram territórios que foram comprados de outras nações ou conquistados através de conflitos. O México teve compra e teve conflito. Então, se você lembrar, só pensar, Los Angeles, né, Las Vegas, toda aquela região ali do próprio Texas, que muita gente chama de Flórida, mas o nome é Florida, o nome que era, tudo isso era do México. E os Estados Unidos foi lá, comprou e também ganhou através de conflitos, né? Então agora querem fazer ali um muro para separar e conter essa migração. Então o filme Alamo, ele vai mostrar para você como foi a conquista do Texas pelos Estados Unidos. Vai fazer você pensar. Também temos um fato atual que você pode ver aí em filmes, que é a questão aí, né, do racismo muito forte nos Estados Unidos. Todos os movimentos aí falando, né, que vidas negras importam, gerando uma certa polêmica e vários protestos que são necessários, né, pelo esse abuso aí, por essa questão que envolve do preconceito que existe, né, em diversas partes do mundo, mas nos Estados Unidos existe sim um movimento muito forte e esses filmes vão fazer você pensar. Não estou querendo fazer mudar de opinião se você não pensa dessa forma, mas para você pensar, ou vai reforçar o seu pensamento contrário a isso, ou vai dar mais subsídio para você. Então vou dar uma série de filmes que retratam muito essa questão dos conflitos étnicos raciais nos Estados Unidos. O primeiro tem a ver com Luther King, o nome se chama Selma, né? Que foi aí um filme que vai mostrar todo esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos,
que aumentou aí, né, a igualdade dos direitos civis, aonde os negros podem começar a votar. E o Luther King ele foi fundamental para isso. Então, você vai ver esse filme, né? Isso aí aconteceu, um fato histórico em 1965, e aí faz você pensar sobre isso. Outro, 12 anos de escravidão, um filme fantástico, uma história real para você perceber toda essa questão, né, histórico aí dos Estados Unidos, e aí faz você pensar. E o outro filme é um filme muito, já vi esse filme umas 5 vezes. Ele tem algumas cenas fortes que é a outra história americana, mas é fantástico. Ele trabalha com essa questão aí da migração, né, essa migração vinda de asiáticos, de latinos, a população negra, essa questão do preconceito existente, e aí essa pessoa, né, o ator principal, ele vai ser preso e aí começa a mudar um pouquinho a história e vai fazer você pensar, mostrando aí um pouco a visão da prisão. É um filme fantástico, a outra história americana. E um outro tema aí importante para a gente ver os Estados Unidos é a questão econômica aí, né? Então a gente tem um pouquinho aí falando da crise dos Estados Unidos que começa em 2007, ali 2008, que envolve, né, a questão da bolsa de valores, o setor imobiliário, conhecida como a crise do subprime. Então eu vou indicar 3 filmes aqui que você vai pensar e vai entender um pouquinho dessa crise econômica que ecoou pelo mundo inteiro. O primeiro é A Grande Aposta, né, que fala um pouquinho aí do investidor da bolsa, que ele começa a estudar e aí, né, vai começar a comprar as ações, elas vão valorizar e isso vai gerar, sim, né, o fator da grande crise. Os outros dois, um é Inside Job e o outro é Grande Demais para Quebrar. São filmes que vão fazer você pensar um pouquinho sobre os Estados Unidos. É óbvio que teremos outros filmes dos Estados Unidos envolvendo a questão de conflitos dos Estados Unidos com outras nações. Vamos fazer um episódio exclusivo sobre eles. Também temos aí filmes que são mais românticos, né, que falam um pouquinho dos Estados Unidos, da vida, mas isso é a indústria aí de Hollywood que procura mostrar esse padrão. A gente está mostrando filmes históricos que envolvem geografia, que envolvem estudo para você pensar. Esse é o grande objetivo. Comente aqui se você sugere um outro filme para ajudar as pessoas e também, se gostar, dá aquele joinha e se inscrever e fazer a família Geografia Irada crescer. Um beijo no seu coração. Vamos junto aí, galera.